Olá, eu sou o Marcos Valério XR e hoje é madrugada de 26 de maio de 2020 e eu venho fazer uma confissão. Eu já cometi um crime chamado insubmissão. Tecnicamente falando, é o único crime militar que pode ser cometido por um civil. No caso, foi o fato de eu ter me alistado e aí, por uma confusão com relação às datas, eu acabei me apresentando com atraso. Só que, no entanto, o sargento que me atendeu cometeu o erro de, em vez de me mandar direto para o quartel, mandou eu voltar na junta. Isso gerou uma confusão tal que no final resultou na minha condição de insubmisso. É, sim, literalmente um crime militar. No entanto, eu não fui julgado nem condenado, porque devido ao ter sido um erro generalizado, que inclusive aconteceu com vários outros, e o crime de submissão ele é bem raro de ocorrer, e nessa época no batalhão da Guarda Presidencial, onde eu estive, apenas na companhia de comando de serviço, onde eu fiquei lotado por um mês lá dentro, preso. Apenas lá aconteceram 5 casos de insubmissão, que é uma irregularidade completamente anormal. Então, devido a essa falha cometida pela própria burocracia do Exército, eu acabei sendo liberado. Depois de passar um mês dentro da companhia. Eu tinha um cabelo maior do que esse, que foi cortado na barbearia do Exército. E fui direto lá fazer tudo que os soldados tinham que fazer. Mas bem, apesar de tudo isso, eu não só gostei dessa experiência militar, como eu tenho orgulho desse título de insubmisso, porque é exatamente isso que eu sou, principalmente do ponto de vista intelectual. Pois bem, essa não é a minha única experiência, ou melhor, meu único contato com o mundo militar. Eu sou filho de militar. Meu pai foi militar do Exército e do Corpo de Bombeiros. Eu sempre tive algum contato com o mundo militar, cheguei a pensar em fazer escolas militares. E eu sempre tive, sim, um certo apreço pela história da guerra, pelo militarismo em geral, apesar de também sempre tive um certo pé atrás. Mas não, eu não sou de forma nenhuma pessoa avessa a essas ideias militares, não sou. E é exatamente por isso que, apesar de eu ser alguém que dificilmente me ilude, pelo menos depois de adulto, nas últimas décadas, eu não tive grandes desilusões em termos ideológicos, políticos, mas tem uma exceção. Eu me sinto extremamente decepcionado com a nossa classe militar. Eu realmente esperava algo diferente do que esse capachismo que nós estamos vendo hoje. Eu realmente esperava algum grau de insubmissão à situação vergonhosa pela qual nós estamos passando. E eu digo isso não é esperando virtudes dos militares, não. Não é porque eu acho que eles são mais éticos, mais inteligentes, de jeito nenhum. Esse negócio de dizer que militarismo é honesto, na minha completa de uma ilusão. Ninguém tem o monopólio da honestidade. Nenhuma instituição, nenhum segmento da sociedade se destaca por sua honestidade maior, a começar por religião. Não é nada disso. Pelo contrário, eu estava contando não com virtudes, mas com os vícios dos militares, ou melhor dizendo, para ser mais justo, dos oficiais, dos generais, tanto da ativa quanto da reserva. Porque eu esperava realmente que esse pessoal tivesse pelo menos ambição, que eles gostassem de ter um exército potente, bem aparelhado, bem equipado, bem financiado. Eu realmente achava que eles teriam interesse em se posicionar mundialmente como uma potência militar, respeitando a condição de extensão continental, as imensas riquezas, a força populacional e a força econômica do Brasil. Eu esperava que os militares brasileiros estivessem dispostos, à altura desse desafio, firmar a posição do nosso país como uma potência no mundo. E o que eu estou vendo é o absoluto contrário. Todo esse processo golpista que começou já lá em 2013 resultou nesse vexame absoluto que nós estamos vivendo hoje. Colocaram o pior tipo de militar no poder, nas palavras do próprio Ernesto Geisel, um mau militar, encheram o governo de militares para fazer uma das coisas mais covardes, mais dementes e mais pusilânimes que já se viu nessa vida desse país.
uma submissão abjeta a Estados Unidos da América. Eu sou um nacionalista, meu amigo. E esse nacionalismo é o absoluto contrário da gente está vendo aí. O que nós estamos vendo é uma submissão capacha aos interesses de Washington, aos interesses do globalismo internacional. Os camaradas deixando a Amazônia ser devastada para interesse internacional. Quem prestou atenção, por exemplo, na fala do Ricardo Salles, aquele bandido, deveria se chamar de Ricardo Sales, né, porque está vendendo a Amazônia, naquela reunião malfadada lá, não prestou atenção que ele não só queria aproveitar o pânico da pandemia desviando a atenção para gerar abordagens de legalidade discutível, mas ele queria fazer isso, ele deixou muito claro, a pedido de interesses internacionais, o que ficou explícito na reunião, a respeito de uma série de contatos que o Ministério teve com agentes obscuros do mundo, que não estamos falando de governos, não. Estamos falando de países, da população de países, não, de interesses obscuros. E esse camarada está falando em entregar a nossa Amazônia para esses interesses obscuros, estrangeiros. E nenhum daqueles militares ali falou nada, disse nada. Pelo contrário, eles estão ou apoiando esse projeto absurdamente corrupto de entrega das nossas riquezas, de entrega da nossa soberania para um governo ainda mais corrupto lá do norte, ou estão se omitindo e deixando isso tudo acontecer. Eu não acredito de forma nenhuma, aliás, não é questão de nem acreditar, eu sei muito bem que não há a menor possibilidade de Bolsonaro promover qualquer tipo de golpe militar. Não, isso não é esse o caso. Eu até achava que fosse mais a possibilidade ao contrário, mas eu estou surpreso com a falta de posicionamento dos oficiais generais desse país, dos oficiais das 3 Forças Armadas, dos almirantes, dos brigadeiros. Eu estou realmente surpreso com a falta de posicionamento desse pessoal. Meu Deus, nós estamos numa situação, na pior ameaça à segurança nacional em muito tempo. Desde a ditadura, se é que você pode realmente levar a sério que nós tivemos qualquer tipo de ameaça naquela época, numa ditadura que subiu ao poder, demorou anos para a luta armada se organizar e ela foi esmagada com a morte de mais ou menos uns 300, 400 militantes de esquerda lá. Você acha que 400 mortes acabavam com a Revolução Bolchevique? Mas, mesmo concedendo que aquilo ali fosse uma ameaça, pelo menos em 70 anos, praticamente em 650 anos, nós estamos sob a maior ameaça à segurança nacional que se viu, que é essa pandemia. E o que os militares estão fazendo em termos de posicionamento? Nada! Nem sequer para emitir uma dessas notinhas de repúdio aí a esse comportamento abjeto desse poltrão asqueroso que está na presidência, desse corrupto, bandido, miliciano, que coloca as forças do Estado e quer aparelhar o Estado para atender uma quadrilha de bandidos. E cadê que esses militares se posicionam? Que vergonha! Eu esperava algo melhor. Eu tinha alguma esperança de uma racionalidade lá dentro, nem que fosse por meio do Mourão, que é um péssimo exemplo de militar, mas ainda tinha alguma esperança. Eu tinha alguma esperança que o tal do general Vilas Boas tivesse um pingo de decência, mas é outro canalha também. Putz, durante o governo do PT, esses caras tiveram o maior orçamento da história, receberam os maiores equipamentos da história, receberam curiosamente, todo um benefício, todo até um prestígio que nem se esperava no governo de esquerda. E o que eles fizeram isso? Tudo bem, até entendo que tenham dado esse golpe sujo de derrubar, ajudado a derrubar o governo, pelo menos eu não feito nada, mas que fosse para construir uma coisa maior, não. Mas foi para se rebaixar, para estar sendo humilhado agora, para estar com um orçamentozinho miserável, para estar sucateando as Forças Armadas, em prol de um governo calhorda que abre espaço para vir colocar base norte-americana dentro do nosso país, que entrega a base de lançamento de foguete do Brasil, uma das mais bem posicionadas do mundo, entrega para a exploração norte-americana, que entrega a nossa maior empresa de tecnologia aeronáutica, uma das maiores do mundo, que quer entregar para a empresa americana e, graças a Deus, só não conseguiu porque desandou tudo. Esses são
Os patriotas, meu Deus do céu. Bolsonaro pode ser um lixo, mas eu pensava que os militares da ativa, claro, fossem melhores. E cadê? O que eles estão fazendo? O que eles estão se posicionando? Cadê a defesa da pátria? Sinceramente, classe militar brasileira, vocês generais, almirantes, brigadeiros, vocês são um bando de corrupto, um bando de canalha, um bando de covarde. Eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 26 de maio de 2020. Obrigado por sua atenção.